Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, por favor. Capítulo 4. De 1 a 6. 2 Coríntios, capítulo 4. De 1 a 6. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, de 1 a 6. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Ó Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia se renova a cada manhã. Bendito seja o teu nome. Queremos também te agradecer, porque o Senhor nos deu a tua palavra, e nos deu o teu Espírito. E cremos que o Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia, vai falar conosco esta noite. Porque nós não pedimos, ó Pai, porque temos mérito, mas nós pedimos pela mediação de Jesus Cristo, teu Filho, Senhor nosso. Amém. No texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo continua explicando os motivos pelos quais ele sofria tanto. Ele estava tentando responder a algumas acusações que os falsos profetas e os falsos mestres faziam a ele. Que acusações são estas? Primeiro, que o apóstolo Paulo era um pregador mal sucedido. Já pensou? Se o apóstolo Paulo era um pregador mal sucedido, fico pensando eu. Por que Paulo era considerado um pregador mal sucedido? Porque onde ele passava, ele era apedrejado. Ele era rejeitado. Quando não, preso e expulso da cidade. Por causa disso, os falsos mestres que adentraram na igreja de Corinto levantavam a seguinte pergunta: como ele pode ser um homem de Deus? Como ele pode ser um missionário de Deus, se o próprio povo de Deus e o próprio povo dele, os judeus, não o recebe? Olha que acusação gravíssima. Se ele é de fato um homem de Deus, se ele é de fato um missionário de Deus, um emissário de Deus, porque o próprio povo de Deus e o próprio povo dele, ou seja, os judeus, não recebe. Aí nós vimos, irmãos, no estudo de quinta-feira retrasada, que Paulo começa a sua defesa dizendo que ele recebeu um ministério muito mais glorioso do que o ministério que Moisés havia recebido. Porque a glória da antiga aliança era uma glória que estava decrescendo.
E ela chegou ao fim, com a vinda do Messias. Mas a glória da nova aliança que Paulo pregava era uma glória crescente. A glória da antiga aliança era uma glória temporária. A glória do Novo Testamento, da nova aliança em Cristo Jesus, é uma glória eterna. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu sou tão bem sucedido que a mensagem que eu prego é mais gloriosa ainda do que a mensagem que Moisés recebeu. Prova disso, que Moisés colocava um véu sobre a face, para que as pessoas não vissem a glória de Deus que se manifestava no seu rosto. Só que Moisés sabia que aquela glória já tinha sido passada, e mesmo assim, ele não tirava o véu. Da mesma forma, são vocês. Deus está mostrando para vocês uma nova aliança, através do meu ministério, e vocês não conseguem tirar o véu. Tem um véu que impede que vocês olhem e vejam uma cruz de Cristo como o único meio pelo qual o homem pode ser salvo. Agora, irmãos, por que esses falsos mestres, esses falsos profetas, queriam desqualificar Paulo? Por um motivo muito simples. Quando você desqualifica o mensageiro, automaticamente você atinge o quê? A mensagem. Porque não tem como separar muito a mensagem do mensageiro. Por exemplo, quando o povo lá fora diz que todo pastor é ladrão, o que acontece conosco na maioria das vezes? Nós temos a dificuldade de ouvir um pastor. Por quê? Porque já está incutido na nossa mente que o pastor é ladrão. Quando a sociedade diz que os padres são pedófilos, nós temos dificuldade para ouvir um padre, porque está na mente do povo que o padre é pedófilo. Qual é o objetivo? Escantear a Igreja Católica e a Igreja Evangélica do debate público. Para quê? Para que nós não tenhamos vozes na sociedade para levantar contra os abusos das autoridades, contra a união civil de pessoas do mesmo sexo, contra a pedofilia, contra o aborto, contra a união homoafetiva e por aí em diante. Eles desacreditam o mensageiro para atacar a mensagem. Então, isso é uma tática antiga, desde sempre. Você ataca o mensageiro para, de tabela, atacar a mensagem pregada por ele. Irmãos, eles queriam desgastar o caráter do apóstolo Paulo. Eles atacavam duramente, perversamente, o apóstolo Paulo. Nós vamos continuar nessa toada mais umas 3 semanas tratando sobre esse assunto. Agora, irmãos, como que o apóstolo Paulo responde mais uma vez a esses ataques? Primeiro, deixando bem claro que o compromisso dele é com o Evangelho. Repetir, que o compromisso dele é com o Evangelho. Olha aí, irmãos, verso 1 e 2. Pelo que tenho este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação
da verdade. Preste atenção aqui, irmãos. Paulo está dizendo que ele era o ministro do Evangelho de Jesus Cristo pela misericórdia de Deus. Notem, irmãos, Paulo apela não ao conhecimento teológico dele, não à cultura que ele tinha, nem por ser um poliglota, que ele falava no mínimo 3 línguas, mas porque o ministério dele foi recebido pela misericórdia de Deus. Ele diz aí, pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita. Irmãos, notem aqui, Paulo está dizendo, olha, eu não sou bom mesmo não. Se eu sou hoje um apóstolo, é porque a graça de Deus me alcançou. Se eu sou um apóstolo hoje, é porque Deus teve misericórdia de mim. Porque Paulo não buscava a Cristo, foi Cristo que o buscou lá na estrada de Damasco. Não somente buscou, mas Cristo também capacitou o apóstolo Paulo. Ele permaneceu 3 anos na Arábia, creio eu, relendo todo o Antigo Testamento, para provar que Jesus, de fato, era o Messias. Então, foi Cristo que buscou Paulo, foi Cristo que transformou Paulo, foi Cristo que capacitou Paulo, e foi Cristo que enviou Paulo para ser o ministro do Evangelho na cidade de Corinto, em outras tantas. Perceberam como que Paulo se defende aqui? É verdade, eu não sou bom mesmo não. Agora, eu fui alcançado pela misericórdia. Se eu estou pregando a vocês, é porque Deus me alcançou, é porque Deus me transformou, é porque Deus me capacitou, é porque Deus me enviou. É por isso que eu estou aqui. E a palavra misericórdia aqui, irmãos, significa misericórdia apaixonada. Deus, em Cristo, lançou o seu coração apaixonado na minha miséria. Ele que está dizendo isso aqui. Deus em Cristo lançou o seu coração na minha total miséria. Eu estava perdido. Eu era um perseguidor da igreja de Cristo. Paulo matou e mandou matar cristãos. Ele narra 3 a 4 vezes isso. Parece que ele carregava isso dentro do coração. Então, irmãos, primeiro, Paulo deixa bem claro que ele era ministro do Evangelho, pela misericórdia de Deus. Segundo, o Senhor é quem dava força para que ele resistisse ao sofrimento. Olha o que ele diz também aí. Segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Ele está dizendo, olha, eu não desfaleço, porque o Senhor é quem me dá coragem, é o Senhor que me dá ânimo, porque a palavra desfalecer aqui significa perder a coragem, perder o ânimo, se entregar ao medo, ou desmaiar diante de uma provação. Paulo está dizendo, não, eu não desfaleço, não é porque eu sou forte, não. Nós sabemos que Paulo tinha uma saúde frágil, e era frágil fisicamente também. Mas olha, é o Senhor quem me dá coragem, ânimo, é o Senhor que me dá força para que eu não tenha medo, e eu não desmaio diante das duras provações, porque o Senhor me sustém. E aqui eu coloquei algumas perseguições, ou sofrimento que Paulo passou. Primeiro, perseguição, rejeição, oposição, abandono, apedrejamento, açoites, prisão, acusação, naufrágio e a própria morte. Ele foi decapitado no ano 65, na Via Ápia, em Roma. Seu corpo caiu para um lado, sua cabeça para o outro. Irmãos, Paulo não foi criticado só não, passou por duras provações. Irmãos, eu estou lendo bons livros esses dias, louvado seja Deus, que eu consegui fazer assim, comprar uns 20 livros assim,
Parece que Deus falou assim, compra esses livros. Livros bons. Bons. Naquela promoção que nós compramos lá de muitos livros. E eu li um livro em que o pastor, o teólogo, dizia o seguinte: o crente é igual sino. Quanto mais forte apanha, mais bonito, mais chamativo ainda é o eco. O cristão é igual massa de bolo. Quanto mais apanha, mais cresce. E o cristão tem que ser igual ostra. Quando tem uma areinha coçando, incomodando, ela consegue produzir as melhores pérolas. E é verdade, irmãos. Eu não peço sofrimento, não, mas o que vem da minha mente, mensagens assim, extraordinárias, assim, pelo menos que eu acho, né? Quando eu estou passando por uma luta, é muito maior do que quando eu estou de bem com a vida, está tudo certinho. Estes dias orando pela Alice, pelo seu Edson, pela transferência do Laurindo, pelo acampamento, a minha mente encheu de coisa boa, coisa maravilhosa. Talvez por isso que eu estou tão encantado com as leituras que eu estou fazendo também, né? Talvez a mudança é em mim, talvez não nos livros, né? Agora, irmãos, olha como Paulo continua se defendendo, olha o que ele diz aí. Agora ele diz que ele era um mordomo fiel, ou seja, é alguém que cuidava muito bem daquilo que o Senhor lhe deu para fazer. Olha o verso 2. Pelo contrário o quê? Ele não desfalecia, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Ele está dizendo aqui, olha, eu ando na luz, eu não ando nas trevas, eu não busco a promoção pessoal. Eu busco, sim, a glória de Cristo. E nós sabemos, e Paulo diz aqui, que ele não estava adulterando a palavra, que os falsos mestres adulteravam a palavra para ganhar dinheiro. Paulo está dizendo, eu não faço isso. Eu não sou um mercenário. Eu não fico mercadejando a palavra de Deus. Eu sou um mordomo fiel a Cristo. Mordomo fiel a Cristo é esse, que não adultera a palavra, que não está interessado na carne nem na lã das ovelhas, mas nas ovelhas, na alma das ovelhas. Isso é o verdadeiro pastor, que era Paulo, não os falsos pastores que infiltraram na igreja de Corinto. Irmãos, deixa eu dar um exemplo. Quantas vezes um pastor é fiel a Deus, prega a palavra com fidelidade, e às vezes não tem tanto resultado, igual aquele sujeito que abre uma igreja do lado, prega mentira e está cheio de gente. Se a gente não amar o Senhor, se a gente não tiver compromisso profundo com Deus, a gente corre o risco, irmãos, de ceder à tentação, de adulterar o Evangelho para atrair pessoas. Adulterar aqui é o mesmo que diluir, acrescentar água no vinho ou água no leite para render. Isso é muito tentador. Imagine só, você prega com fidelidade e as pessoas não vêm te ouvir. Outro sujeito prega barbaridades, tirando dinheiro do povo. Está lotado de gente. O cara fala assim, meu Deus do céu. Vocês se lembram de uma escola dominical que nós tivemos aqui, domingo passado, que eu falei sobre a crise de Asaf? É o perigo, irmãos. Asaf, ele quase abandonou Deus, por quê? Ele ficou olhando tanto para os homens que prosperavam diante dele assim, e não tinham compromisso com Deus, que ele quase abandonou Deus. Até que ele teve uma revelação. Ele tirou os olhos da terra e olhou para o céu. Ele tirou os olhos do tempo e olhou para a eternidade. Irmãos,
Olha o que ele vai dizer aí. Ele rejeitou coisas ocultas que são vergonhosas. Olha aí, coisas ocultas que são vergonhosas. Eu não sei o que é isso, mas deve ser alguma coisa muito horrorosa que Paulo está dizendo aqui. E outra coisa, ele deixa bem claro que ele não agia com má fé. Pelo contrário, ele agia com boa fé. Olha a expressão que diz aí, não andando com astúcia. A palavra astúcia aqui é a mesma coisa de má fé. Ou seja, ele rejeitava esses esquemas, essas motivações erradas para obter lucros e conquistar mais gente. Agora, irmãos, com todo temor e tremor, quantas igrejas hoje fazem shows, espetáculos, até luta livre, boate gospel, só para atrair gente. Culto de sábado com luzes apagadas, aquele globo. Irmãos, isso é adulterar a palavra. Isso é agir com astúcia. Isso é agir com má fé. Você se lembra que eu falei outro dia, aqui, quinta-feira passada, se eu não me engano? Quinta, eu não estou em dúvida agora. Se foi quinta ou se foi domingo. Semana eu falei todos os dias também. Você se lembra que eu falei de tomar sopa no pinico? O pinico está limpinho, né? Mas o pinico foi feito para tomar sopa? Não. Quando você vê um pinico, ainda que nunca foi usado, você liga o pinico à sopa? Ou você liga ele a fezes? A fezes. Então, irmãos, tem coisa que não cabe no culto. Não cabe. Pronto. Acabou. Danças litúrgicas, aquelas moças com aqueles véus. Cara, isso não cabe no culto. Qual é a associação que você faz quando você vê uma moça com aquela roupa apertadinha, rebolando, com um véuzinho? Você não associa nada de Deus, a não ser que você é um ermitão. E não é. Esquece isso. Entendeu? Não faz parte do culto, irmãos. Irmãos, vou voltar de novo à palavra adulterar a palavra. Significa misturar elementos humanos com o Evangelho. Não é pregar a Bíblia, é pregar sobre a Bíblia. Você tem a Bíblia, mas acrescenta outras coisas à Bíblia. Qual o objetivo? Atrair mais, vender mais, obter mais lucros. Irmãos, como que nós fazemos isso? Simples. Adicionando coisas que Deus não mandou adicionar e subtraindo, tirando coisas que Deus não mandou subtrair. A gente faz isso. E olha, parece que dá uma sensação que dá, é que o povo gosta. O povo gosta de algo assim para pegar, palpável, seja um óleo, seja uma rosa, seja uma arca da aliança, alguma coisa. Parece que o povo gosta. O povo é místico demais. A única imagem que Deus diz que você e eu temos que adorar é aquele que é a imagem e semelhança dele, que chama Jesus Cristo. Não é de gesso, não é de metal, é Deus que se fez carne e visitou a experiência humana. Só isso. A gente tem esse fetiche de ter coisas palpáveis. A gente, para ter uma fé mais animada, tem que ter uma lâmpada apagada, tem que ter um frenesi, senão não vai. Há pouco tempo, alguns irmãos aqui foram numa carreata, no dia do evangélico. Gente do céu, um forró gospel. O que é aquilo, meu Deus do céu? E eu fui mal. Deus é bom porque Deus corrige a gente. Quem estava comigo no carro? Conceição acho que estava. Mas José, tem mais uns dois aí. Pedro, irmãos, eu fui atrás do carro. Sabe por quê? O carro chega, tem estacionamento para ele, automaticamente vai ter. Para mim, que arrependimento, gente, aqui. Eu sofri. O que é aquilo? Pega a varoa, sacode a varoa, rebola a varoa, e o trem não parava, não.
que é aquilo? Deus do céu e da terra. E eu não tinha nenhum fone, nada. E eu tentei ligar meu som no meu carro lá, colocar um chitãozinho, chororó, qualquer coisa, para abafar o som, não tinha jeito. A gente vai pela fé, vai ensinando a palavra para os irmãos. Cheguei lá, preguei, Efésios 2, 1 a 10, o que Deus fez por nós, o que Deus fez em nós, o que Deus quer fazer através de nós, sem papagaiada, sem nada. Aí, irmãos, quando Paulo começa a se defender, ele vai dizer o seguinte: vocês estão falando que eu sofro muita oposição? Você tem toda a razão, porque o verdadeiro evangelho sofre oposição. Aí ele vai dizer no verso 3, olha aí, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, que está encoberto. Irmãos, primeira oposição que o evangelho sofre é dos homens. Embora o evangelho tinha sido pregado com toda pureza, ainda assim, ele estava encoberto. E ele diz aqui, para aqueles que se perdem. Se perdem. Olha aqui, irmãos, tem um detalhe aqui muito interessante no texto. Esta palavra, mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, que está encoberto. Ou seja, Paulo disse, eu preguei o evangelho puro, está no verso 2. Eu preguei o evangelho sem coisas vergonhosas, sem coisas ocultas, sem astúcia, sem adulterar a palavra, mas mesmo assim, vocês preferem ouvir os falsos profetas do que me ouvir. Vocês estão perdendo a oportunidade de ver Cristo através do evangelho que eu estou pregando para vocês. Então, primeiro, o verdadeiro evangelho sofre oposição dos homens. Enquanto que o falso evangelho é muito mais aceito. Porque é mais palatável, fala de coisas que quer te agradar, então é muito melhor. Irmãos, pense comigo. Talvez foi o ponto mais alto das aulas que eu dei lá no SEM, quando eu falei sobre pecado. A doutrina da armatiologia, que a palavra pecado é a marmátia na língua grega. É quando eu falei o seguinte: o que é mais atrativo? É você ouvir que você é vítima ou que você é réu? Deixa eu repetir. Qual que é mais agradável aos ouvidos? Você ouvir que você é vítima ou que você é réu? É lógico que é vítima. Você é vítima da sociedade, você é vítima do diabo, você é vítima da sua família, nós temos que orar por você e tal. É mesmo, ora por mim, eu vou fazer a campanha das 7 semanas da libertação pura, para quebrar as correntes e tudo. Aí você vem me ouvir, você ouve que você é pecador, que você tem que largar essa vida de safadeza e tudo, de jeito nenhum. Vou ouvir Geraldo Márcio, não. Eu não quero ouvir que eu sou pecador, não. Eu não quero ouvir que eu sou miserável, não. Eu ouvi logo mesmo, que eu era vítima. Agora Geraldo Márcio vem com essa, de que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Que não sou vítima nem do diabo. Eu peco porque pecador, não é por causa do diabo? Não, nem, irmãos, se o diabo não existisse, você pecaria a mesma coisa. Ele só dá uma força para você. Também, irmãos, sofre oposição dos falsos pastores, que muitas vezes são bem-sucedidos, atrai mais. Agora, irmãos, sofre oposição do próprio diabo, olha aí, no verso 4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Como que os pastores e os falsos profetas, por que os falsos profetas são bem-sucedidos? Ele tem alguém ajudando, não tem? O texto diz que é quem? O diabo, o próprio diabo, irmãos. Por quê? O diabo faz com que muitos acreditem na mensagem pregada pelo falso profeta.
De novo, vítima ou réu? O que o diabo vai falar com você muitas vezes? Rapaz, não vai nessa não. Você tem que ir nas 7 sextas-feiras da quebra de maldição. Não que você tem que se arrepender dos seus pecados. Não. Você é vítima do seu marido. Não é você que é uma esposa chata, não. Você é vítima da sua esposa. Não é você é vítima do seu marido. Não é você que é uma esposa cascavérica, não. A gente sempre é vítima, vítima, vítima. Isso vai sendo incutido na mente da gente. E diz que o diabo, ele cega de tal maneira que as pessoas não percebem a simplicidade do Evangelho. Qual que é Paulo está dizendo a simplicidade do Evangelho? É que Deus está se revelando por meio de Cristo. Cristo é o Messias prometido do Antigo Testamento. Vocês não conseguem ver essa simplicidade. Porque o Deus desse século está cegando o entendimento de vocês. Irmãos, e aqui eu não estou colocando culpa tudo no diabo, não. Estou falando que ele tem uma culpazinha. Agora, que uma coisa que ele faz bem feita é diabolice. Se tem uma coisa que o diabo faz bem, é diabolice. Ele não dorme, ele não tira as férias, ele não descansa. E qual que é a arma predileta dele? Que é a única coisa que a Bíblia diz que ele é pai. Não diz que ele é pai de mais nada. Da mentira. A gente acha, porque fica assistindo propaganda de cerveja, que o diabo vai reinar no inferno. O diabo vai sofrer no inferno. O diabo reinar no inferno. Está ficando doido? Ele vai sofrer no inferno. Irmãos, qual que é a arma mais sedutora do diabo? Qual foi a arma que ele usou lá no Éden? Mentira. Qual que ele mais usa hoje? Mentira. Quer ver uma mentira que ele usa todo dia e quase todo mundo cai nela? Você não é tão ruim assim. Você não é tão ruim assim. Você é pior do que você acha que é ainda. Ele é tão sem vergonha, mas tão ordinário, que ele diz assim, você não é tão ruim assim para ir para o inferno, mas também você não é tão bom para ir para o céu. Aí, ele ajuda os teólogos a criar uma doutrina, a tal do purgatório. Você quer uma doutrina mais infernal do que essa? Você conhece alguém que crê que vai para o inferno? Eu não conheço. Eu não conheço. Todos eles creem que vai para o purgatório, de menos nós, né? Mas todos eles creem, né, Pedro? Olha a perversidade por trás. Você não é tão ruim assim para ir para o inferno, nem tão bom assim para ir para o céu. Sabe de uma coisa? Vai queimar umas gordurinhas no spa espiritual, purgatório. Depois que você fizer fitness, você sobe. Irmãos, onde tem essa doutrina na Bíblia? Onde tem essa doutrina? Nos pais apostólicos, nos pais da igreja. Você está falando que eu não estou falando de uma coisa que aparentemente parece boa para muita gente. Aí, olha como que nós somos. Estou falando sociedade. Todo mês tem gente que manda fazer o quê? Uma missa pela alma da pessoa. De ano em ano, uma missa. E vai, e vai, e vai, e vai. Olha como que essa cadeia de mentira é alimentada todos os dias. Irmãos, é lógico, já falei que não precisava do diabo para você e eu pecarmos. Porque existe uma incredulidade natural no nosso coração. Agora, o diabo agrava com as suas artimanhas. Falsas doutrinas, falsa religião, falsas esperanças, conforto ilusório a respeito de situação relacionada com relação a Deus. Deixa eu dar um exemplo. Só Écio está bem, Alice está bem. Irmão, mas e aí? E se nós tivéssemos perdido o irmão Edson? Se nós tivéssemos perdido a pequena Alice? Deus continuaria sendo Deus. O dia que eu adoecer, vocês fazem favor de orar muito. Porque eu não quero morrer doente, eu quero morrer saudável. Com muita saúde, velho. Igual eu li hoje sobre Moisés. Morreu com saúde. Está lá, capítulo final de Deuteronômio lá. Agora, se eu ficar bom, vocês cantam animados. Se eu morrer, vocês cantam. Mas não tão animados assim que a pessoa vai achar. Vocês cantam.
tem inapropriado, se paz a mais doce me deres gozar, vocês fazem cara de triste pelo menos, mas glorifique a Deus, se eu for curado, se eu partir. Quer morramos, quer vivamos, o que, Pedro? Somos do Senhor. Isso é mente de crente. Irmãos, o diabo é tão sem vergonha que prometeu o reino para Jesus. E já é de Jesus, gente. Agora, irmãos, o que esse povo que fica iludindo o povo aí, ó, esse pessoal, falsos pastores, falsos mestres, falsos padres, ficam ensinando por aí? Que o diabo, ele vive para tirar a nossa saúde, ele vive para tirar o nosso dinheiro, ele vive para acabar com o nosso casamento, ele vive para acabar com a nossa felicidade. Também. Mas a maioria das vezes é para acabar com a nossa fé. É fazendo que você deixe de se ver como réu e passe a se ver como vítima. É quando ele coloca na cabeça de alguém que se você der dinheiro para Deus, você vai ser próspero. Isso é teologia do inferno. Quem prega isso é do diabo. É aqueles que pregam, se você for fiel a Deus, você não vai adoecer. Isso é do inferno, isso é do diabo. Agora, vem cá. A gente gosta muito mais de falar que o diabo quer tirar a nossa saúde, o nosso dinheiro, atingir o nosso casamento. Mas dizer que o diabo não está por trás dessas doutrinas, a gente nem fala. E ele adora que a gente não fale sobre isso. Porque hoje ele está nadando de braçada nessas igrejas neopentecostais que tem por aí. Nadando assim de braçada, enganando o tempo inteiro as pessoas. As pessoas estão atrás de Cristo porque estão doentes, mas não porque são pecadoras. Elas estão atrás de Cristo porque não está sem dinheiro, não porque são pecadoras. Elas querem ser salvas da pobreza, não do inferno. Elas querem ter o seu casamento restaurado, e não a sua união com Cristo, com o Pai. E eu creio que Deus restaura casamentos, dá bom emprego, dá saúde, eu creio tudo nisso. Mas tudo isso vai a reboque. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, olha como o evangelho é simples. Não precisa abrir não, porque Gabriel vai projetar para nós, Gabriel. 1 Coríntios 15, 3 e 4. Irmãos, olha como o evangelho é simples. Olha como nós, pastores, gostamos de complicar as coisas. Paulo dizendo, antes de tudo vos entreguei, o que também recebi. Eu acho que Paulo recebeu diretamente de Cristo. Se não recebeu diretamente de Cristo, recebeu através dos apóstolos. Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo o quê? Continua, Gabriel. E foi sepultado. E ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Acabou. Isso é o resumo do Evangelho. É isso aí. Irmãos, aí, Paulo vai falar sobre o maior milagre que pode acontecer na vida de um indivíduo. Não, mas antes, ele diz que o Evangelho, não é centrado no homem. Olha aí, porque não nos pregamos, verso 5, não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Nota, irmãos, ele está dizendo o seguinte, a mensagem central do Evangelho é Cristo. Evangelho é uma boa notícia, por causa da obra de Cristo. Qual que era a mensagem dos falsos profetas? Você precisa receber a Cristo, passar pela circuncisão, cumprir todas as dietas judaicas, e vocês têm que dar dinheiro para a gente, e por aí em diante. Agora, irmãos, note que Paulo diz que ele era apenas o mensageiro, não a mensagem Cristo. Ele era evangélico, ele não era o evangelho.
Ele diz, e eu vou estudar semana que vem com vocês, mais à frente, que a mensagem é importante, não o mensageiro. Aí, irmãos, no verso 6 ele vai falar sobre o maior de todos os milagres. Olha aí comigo. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento, da glória de Deus na face de Cristo. Irmãos, no verso 4, Paulo diz que Satanás faz o quê com a mente humana? Faz o quê? Cega. Não é isso? O que ele diz agora? Ilumina, traz luz, no verso 6. Se Satanás impede a iluminação, o Espírito Santo providencia luz. Irmãos, ilustrando o que aconteceu com Paulo. Aquela luz nos olhos de Paulo. Paulo era cego, mas enxergava. Uma luz brilhou nos olhos de Paulo. Paulo ficou cego. E a partir daquele momento ele passou o quê? A enxergar. Aí depois ele passou a enxergar tudo mesmo, né? Irmãos, pergunta, da onde que Paulo tirou esse versículo 6 aqui? Se você tem uma Bíblia, olha aqui embaixo aqui, ó, vai te ajudar aqui, ó. Isso aí, Jorge. Gênesis 1:3. O que diz lá? Haja luz. Irmãos, assim como Deus na criação fez brotar das luz das trevas, na nova criação, Ele faz a mesma coisa. Ele nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho da sua luz, do seu amor, Jesus Cristo. Olha como que Paulo pega a antiga criação e a nova criação. A criação do mundo e a criação da igreja. Olha que coisa maravilhosa. Na nova criação, diz que tudo era o quê? Sem vida. O Espírito de Deus pairava sobre as trevas. Aí Deus diz o quê? Haja luz. E o mundo saiu das trevas. Agora, na nova criação, os pecadores estão nas trevas. E ele diz, haja cruz. E as pessoas creem na mensagem da cruz. Elas saem das trevas. O maior milagre não é haja luz, mas haja cruz. Haja cruz. Termino, irmãos, fazendo 3 comentários aqui. O primeiro, todo trabalho que é feito para Deus recebe oposição. Todos aqueles que querem levar Deus a sério recebem oposição. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui rápido. Se eu não achar, eu vou... Aquele texto que todos quanto querem viver piedosamente no Senhor serão perseguidos. Quem sabe é de cor, eu esqueci mesmo. E olha que eu sou bom disso, hein? Está em Timóteo, mas deixa. Pode falar. Pode projetar. Pode projetar. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. É a última carta escrita por Paulo para encorajar Timóteo. Já pensou em receber um encorajamento desse, Conceição? Você vai ser perseguido, hein? Tem um pastor por aí que fica dizendo toda hora, estou sendo perseguido. Mas não é porque está andando com Jesus, não. Irmãos, os crentes são atacados pelos homens, pelos demônios, pelo mundo, e por aí em diante. Segunda coisa, irmãos, todas as vezes que você e eu estamos caminhando mais com Deus, tem gente para querer desqualificar a gente, para desqualificar o Evangelho. Pode crer nisso. Por último, o pregador pode até produzir calor
Mas luz é diferente de calor. A luz vem de Deus. Você conhece aquele pregador animado, que faz todo mundo ficar animado? Ele produz um calor danado, o pessoal sai até suando. Passa lenço daqui, todo mundo pulando, produz um calor danado, mas luz nenhuma. Só calor. Só calor. Ele acende fogo na canela, mas nenhum no coração. Ou, sinceramente, o que tem de grupo de forró que também consegue produzir fogo e calor não é brincadeira. Quer ver produzir luz. Irmãos, olha o que eu notei, que eu gostei muito. Ele pediu forças para poder conseguir. E foi feito fraco para que obedecesse. Ele pediu saúde para fazer grandes coisas. Foi dado a ele enfermidades para fazer coisas melhores ainda. Ele pediu riquezas para ser feliz. Foi dada a pobreza para ele ser sábio. Ele pediu poder para receber o louvor dos homens. Foi dado a ele fraqueza para sentir a necessidade de Deus. Ele pediu todas as coisas que pudesse gozar a vida. Ele recebeu vida para gozar todas as coisas. Vou repetir só a última aqui. Ele pediu todas as coisas para que pudesse gozar a vida. Ele recebeu vida para que pudesse gozar todas as coisas. Vamos orar. Irmão, se você não está sofrendo, se você está sofrendo um pouquinho aí, fica tranquilo. Você é companheiro de Paulo, está dentro. Entendeu? Você é companheiro de Paulo. Pensou ter Paulo como companheiro? Que coisa boa. Entendeu? Ó, quem não liga para caráter, reputação, nem nada, não sofre não, gente. Você já notou? Só sofre quem tem vergonha. Gente sem vergonha não sofre, não. Por aí que crente, quando peca, sofre mais que qualquer um. Porque é o Espírito Santo na cabeça da gente. Pronto. Confessa, Deus perdoa e bola para frente. Fica de pé para orar. Depois tem uma canjica, alguma coisa lá fora para nós. Pai, nós queremos e precisamos que o Senhor nos ajude a não só a entender a Tua palavra, mas principalmente atendê-lo, Deus. Para que nós possamos, em nome de Jesus, ser fortalecidos, ó Pai, para nós não desanimarmos diante das adversidades da vida. Sabemos, ó Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Até mesmo o sofrimento, ó Pai. Porque nós cremos que o Senhor não desperdiça nada na vida dos seus, nem sofrimento, ó Pai. Louvado seja o Teu nome. Mais do que livrar-nos do sofrimento, nós te pedimos que, se necessário for, sofrer, que o Senhor nos dê força, e mais do que isso, fé, para que nós possamos sofrer com dignidade, ó Pai, crendo que algo extraordinário da parte do Senhor nos aguarda. Crendo, ó Pai, que ainda que o nosso homem exterior venha se corromper, nosso homem interior se renova a cada dia. Louvado seja o Teu nome. Em nome de Jesus, amém.